Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no Carecas de Saber. Pessoal, hoje a gente vai para a aula de número 5 aqui do nosso curso de História. Não tem mais isso, desculpa. Número romano não tem esse negocinho aqui. Das nossas aulas de História do Segundo Reinado no Brasil. Dá bastante aula, né? Hoje a gente começa conversando sobre um dos assuntos para mim mais importantes do período. E um assunto que está sendo muito cobrado no Enem, tá? Movimento abolicionista. Questão de racismo, questão negra, África. Isso está sendo muito cobrado no Enem, viu, gente? Vamos ficar esperto. Antes da gente falar do próprio movimento abolicionista no Brasil durante o Segundo Reinado, é importante a gente conversar um pouquinho sobre o que é essa escravidão no Brasil até então. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com informações. 1531 é a chegada do primeiro navio negreiro aqui na colônia. 1888 é quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea e acaba definitivamente com a escravidão. Se você não é muito bom de conta, entre 1531 e 1888 a gente tem 357 anos de escravidão. Isso é tempo pra caramba. Isso é muito tempo. Pô, 357 já está mais perto do 400 do que do 300. Isso aqui, ó, dá quase 400 anos de escravidão no Brasil. Isso aqui vai trazer consequências extremamente sérias para a nossa sociedade. Se quer saber como é que era a condição do escravo, a condição das primeiras viagens, mentira, das primeiras não, né, mas das viagens de forma geral dos navios negreiros, assiste nossa aula lá de colonização do Brasil. Eu falei um pouquinho sobre a mão de obra escrava, inclusive do porquê utilizar a mão de obra escrava. Pô, a gente teve aquele expoente, a gente teve lá o começo, né? Hoje a gente está vendo o final. Então vamos dar uma olhada no que mudou. O que mudou nesse Brasil aqui em 357 anos depois? Que condição que ele estava? Já falamos de imigração, né? Já falamos de trabalho semi-servil. Hoje a gente fala do fim da escravidão. Para terminar as transformações na mão de obra aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá. A abolição da escravidão, mas na verdade principalmente o fim do tráfico negreiro no Atlântico, sempre foi, há muito tempo, desde a chegada da família real no Brasil, uma demanda da Inglaterra. Por que a Inglaterra quer o fim do tráfico de escravos? Veja bem, não é o fim da escravidão, é o fim do tráfico de escravos. A Inglaterra tem dois grandes motivos. O primeiro é o que a gente costuma aprender na escola, que queria ampliar o mercado consumidor brasileiro, né? O Brasil era o maior consumidor de produtos ingleses. Então, se você abole a escravidão, você tinha mais gente trabalhando, ganhando um salário, essas pessoas consumiriam produtos ingleses, a Inglaterra venderia mais para o Brasil. Mas só isso não é suficiente para a gente entender por que a Inglaterra pressionava o Brasil para abolir o tráfico de escravos. Tem mais um motivo. A gente está falando aqui de século XIX. No século XIX, a Inglaterra está ali nas suas primeiras incursões na África. O que ela mais queria era garantir que na África continuasse tendo mão de obra para as atividades dela. E que essa mão de obra não viesse aqui para as Américas através dessa diáspora negra, né? Essa vinda de grandes contingentes populacionais do continente africano. A Inglaterra sempre pressionou e o Brasil sempre foi lá, deu, né? Fazia uma leizinha aqui, não fiscalizava ali, a chamada lei para inglês ver, é daí que vem o termo. Até que em 1845, depois da lei da tarifa Alves Branco, a Inglaterra ficou mordida com o Brasil. E vai assinar uma lei, olha que muito louco, na Inglaterra, em 1845, chamada Bill Aberdeen. Essa lei falava o seguinte: a Inglaterra tem o direito de interceptar navios no Oceano Atlântico e caso esse navio esteja carregando escravos,
ela vai prender os tripulantes do navio, vai tomar esse navio para ela e vai soltar os escravos na costa africana. Muito louco, né? Ela se deu o direito de controlar o Oceano Atlântico e só fazia o que ela queria. Pra vocês terem noção, isso aqui preocupou tanto as elites coloniais, que um pouco antes da Bill Aberdeen e até 1850, o tráfico, né, o contrabando de escravos, ficou extremamente mais intenso. A gente vai ver aqui depois alguns números. E se tinha um navio que via ao longe um navio inglês, sabia que ia ser interceptado, para o cara não perder o navio, sabe o que ele fazia? Ele jogava os negros no mar. Estavam todos amarrados, acorrentados, jogava o primeiro e ia todo mundo descendo e se afogava. Era mais barato jogar uma carga de negros escravizados no mar do que perder o navio. Olha a que ponto chega a crueldade da escravidão. Isso é um absurdo. Tudo bem. 1850, pressionados pela Inglaterra, e a gente vai ver depois também pelo movimento abolicionista brasileiro, vão ser assinadas duas leis aqui no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe definitivamente o tráfico de escravos e vai fiscalizar o cumprimento disso, e a Lei de Terras, que a gente já conversou no outro vídeo. Todas as terras livres pertencem ao Estado, então, portanto, elas têm que ser compradas. Pô, fim do tráfico de escravos. Vai deixar de chegar escravos no Brasil. O que significa que a longo prazo, ao menos, a escravidão vai acabar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais escravo, não vai chegar mais escravo. É por isso que é muito importante a gente entender o seguinte. O fim da escravidão no Brasil é um processo. O fim da escravidão no Brasil não é uma lei. Não foi a princesa Isabel que acordou um belo dia e sempre defendeu ali muito os escravos e falava, meu Deus, que cruel, eu vou libertar eles, na primeira oportunidade ela libertou. Não, longe disso. Quando ela assina a Lei Áurea, a mão de obra escrava no Brasil já está em ampla decadência, já quase não tem mais escravo. O que ela faz é a cereja do bolo. É consolidar isso. De resto, aqui é um processo que vem vindo há tempos e tempos e tempos. Vamos a mais alguns números? No Brasil, chegaram aí nos documentos ao menos 4 milhões de escravos. 40% do total de escravos que vieram para a América. Desses 4 milhões, 80% disso chegou no Brasil entre o século XVIII e o século XIX. E dentro desse intervalo século XVIII e XIX, entre 1808 e 1850, ou seja, quando começa a pressão inglesa, pelo menos 1,6 milhão de escravos chegaram. A gente está falando de muita gente. A gente está falando de 357 anos de um tratamento desumano para o negro escravizado no Brasil. Para você ter noção, muitos testamentos da época colocavam o negro como o escravo como propriedade que nem na mesma categoria que cavalos e gado. Isso é um absurdo. Vamos lembrar que a partir de 1850, com a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queiroz, vai aumentar aqui também a imigração. Que você viu ali no nosso vídeo anterior. Essa imigração, né, a gente também já viu com um objetivo, não só trazer mão de obra, mas também branquear a população. O Brasil tinha uma grande maioria de escravos, você vai trazer então imigrantes brancos para justamente aumentar esse número de brancos aqui. Esses imigrantes que vão, né, só rapidinho, vão trabalhar no campo, mas também vão trabalhar nas cidades. Pra você ter noção, São Paulo, por muito tempo, falava mais italiano do que português. Maravilha. 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, acabou o tráfico. E a escravidão, efetivamente, como é que ela acaba? Vamos dar uma olhada nesse processo? Vamos junto. Tudo bem. Olha só. A gente tem esse negócio aqui, ó. Essa bomba chamada escravidão. Quem não quer o fim dela? Quem quer a manutenção da escravidão? Os grandes proprietários de terra. Afinal de contas, né? Trabalho escravo, não precisa pagar, blá, blá. O problema é,
Grandes proprietários de terra são os políticos brasileiros, né? Quem domina a política são os grandes proprietários. Dificilmente você tem gente de outras camadas. E quem quer a abolição? Nossa lista é um pouco maior. A Inglaterra, que a gente já viu o porquê. Os movimentos abolicionistas, que a gente vai falar agora. Intelectuais, ex-escravos. E olha que interessante, o exército. Principalmente por conta do pensamento positivista. Vamos ver isso aqui. Primeiro, pressionado pelos movimentos abolicionistas, né, formado por ex-escravos, intelectuais, o Dom Pedro vai assinar a chamada Lei do Ventre Livre, 1871. O que falava a Lei do Ventre Livre? Todo escravo nascido numa fazenda, todo o filho de escravos nascido numa fazenda nasce livre. Você fala, oh, da hora não, o moleque nasceu livre, não vai ser escravo, mas quem vai cuidar dele? Como é que ele vai sobreviver? Se não tiver ninguém que possa pegar esse moleque, essa criança, e levar embora para cuidar, se ele tivesse que ficar na fazenda até crescer, ele teria que trabalhar até os 21 anos. E só depois ele estaria liberto. Ou seja, você pega a infância e a fase mais produtiva da vida da pessoa, né? Que é aquela fase entre os 17 e os 20 anos. A gente vai ver também o surgimento, a oficialização de vários movimentos abolicionistas. Eles já existiam antes, como sociedades secretas. Por exemplo, no interior de São Paulo, os caifazes, que eram liderados por um ex-escravo, que promoviam fugas em massa de fazenda e salvavam escravos de perseguição. Mas em 1880, um carinha chamado Joaquim Nabuco, ele vai criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Que vai ser uma sociedade, uma organização de pessoas que vai começar a lutar pelo fim da escravidão. Olha que interessante. Alguns membros da elite vão começar a falar em fim da escravidão. O tema escravidão ele passa a ser amplamente discutido em bares, em clubes, né, da elite, em conversas familiares. Vamos lembrar que a gente já está chegando aqui, ó, finalzinho do século XIX, gente. A escravidão tem se mostrado uma coisa atrasada, uma coisa de um povo bárbaro. Muitas pessoas dessa elite vai falar, tem que ir para a escravidão porque ela é contra a imagem que a gente quer passar de Brasil. Não é necessariamente sobre a condição do escravo, mas como é que a gente vai passar a imagem de um país moderno, a imagem de um país avançado, a Paris do Sol, se a gente ainda trabalha com mão de obra escrava? Não pode. Esse Joaquim Nabuco, ele também vai ter um jornal chamado O Abolicionista. E nesse jornal, ele vai promover o debate amplamente e a campanha a favor da abolição. Tudo bem. Continuando essas pressões, em 1885, a gente vai ter a assinatura da Lei dos Sexagenários. Ou a Lei Saraiva-Cotegipe, vocês vão achar assim em vestibular também. A Lei dos Sexagenários falava o seguinte, o escravo, quando atinge 60 anos, está automaticamente livre. Aí você vai virar para mim e falar, mas professor, não faz sentido. Você vai libertar o escravo de 60 anos, o cara já está velho. E quem chega a 60 anos nessa época, né? Exato. Vamos pensar um pouquinho? Primeiro, é muito difícil um escravo chegar a ter 60 anos, correto? Se é muito difícil ele chegar a ter 60 anos, quando ele chega, ele tá, mano, acabado. O cara trabalhou a vida inteira, um trabalho maçante, um trabalho puxado, castigos físicos. Além de sexagenário, muito mais do que promover o fim da escravidão, a lei de sexagenário vai tirar uma carga muito forte desses grandes proprietários. Porque esse escravo não conseguia mais trabalhar, o proprietário tinha que sustentar, né? E ele tirou um problema dele, vai falar, ó, tem 60 anos, tá trabalhando, então vai embora. Vai, falou, vai, se vira. Esse cara vai estar fadado ao quê? A miséria. É muito interessante a gente pensar que durante todo o processo de fim da escravidão, não houve em nenhum momento uma preocupação com a integração desse negro na sociedade. Muito pelo contrário.
O exército brasileiro, olha que interessante, ele não só vai se colocar como contra a escravidão, como vai chegar e falar, nós não vamos mais trabalhar na busca de escravos fugidos. A gente não se mete nessa. O positivismo, aquela ideia, né, da razão acima de tudo, da ciência, dos tecnocratas, dos técnicos burocratas, a valorização extrema do ser racional, vai falar, a escravidão não é racional. Não tem por que ter escravidão. E aí a gente está vendo aqui já que o Brasil já modificou muito a cara da sua mão de obra. A chegada dos imigrantes que vão estar concentrados na região sudeste das plantações de café, que é o tipo de plantação que consegue absorver esse tipo de mão de obra. O trabalho semi-servil no Nordeste, que já que não consegue pagar um salário, vai trabalhar com a semi-servidão. Já não está mais chegando escravo. Então a gente está vendo que, na verdade, aos poucos, a escravidão está o quê? Ó, murchando. Até que se torne sustentável você manter a escravidão. Ela não é mais importante. A partir do momento que ela já não tem um peso econômico muito forte, as pessoas vão falar, então vai, liberta os escravos, não precisa mais. 1888. A princesa Isabel, que está ali como princesa regente, já que o Dom Pedro está fazendo uma viagenzinha, vai assinar a Lei Áurea. Olha que interessante. A Lei Áurea vai libertar os escravos e não irá pagar indenizações aos grandes proprietários. Libertou, acabou. Isso aqui os grandes proprietários vão ficar bravos. Como assim eles não vão ser indenizados por libertar os seus escravos que eles pagaram? Isso aqui vai fazer com que o Império Brasileiro, né, a monarquia, perca prestígio com esses grandes proprietários. Beleza? Pessoal, então de novo, vamos lá. A princesa Isabel não é uma santa. A princesa Isabel fazia parte de um contexto. Se não fosse ela, seria outra pessoa. A escravidão, ela é uma luta. Isso que é muito importante falar. Ela é uma luta que os negros vêm fazendo com as próprias resistências. As fugas, os quilombos. Não foi uma princesa branca que falou, olha, libertei vocês, escravos, me adorem. Claro, os escravos vão ficar do lado da monarquia e da princesa Isabel, porque efetivamente, né, foi ela que assinou o final definitivo da escravidão. Mas se a gente olhar com afastamento, como a história faz, a gente vai perceber que o que é importante nisso aqui, ó, são essas pressões dos movimentos abolicionistas. Vão fazer uma campanha ferrenha. E vão levar essa questão à opinião pública. Tudo bem? Galera, obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido proveitosa essa aula. Próxima aula a gente mata o Segundo Reinado e aí a gente começa a falar de República. Beleza? Brigadão e até a próxima.